Deus sempre levanta intercessores quando há um decreto de morte para cair sobre o seu povo, para cair sobre aqueles que ele ama. E quando nós olhamos o livro de Esther, no capítulo 3, versículo 8 ao 9, a palavra vai dizer que um homem ele se levanta, um homem chamado Amã, e ele manipula o rei Assuero para tentar destruir o povo de Israel, que vivia ali na fortaleza de Suzã, no reino desse rei chamado rei Assuero, o rei Xerxes. A história de Esther, relatada ali no livro de Esther, é uma poderosa história de livramento das escrituras da palavra de Deus. Isso tudo se deu na fortaleza de Suzã, e isso fala conosco, porque assim como Esther entrou na presença do rei Assuero para interceder pelo seu povo, eu sei que muitos irmãos aqui buscam algo, uma bênção para aqueles que estão ali na mira do diabo, podemos assim dizer. Como ali o povo, os judeus, estavam na mira de Amã, um homem que foi levantado pelo inimigo para poder destruir o povo de Israel. Eu sei que muitas irmãs e muitos irmãos oram e intercedem pelos seus lares, pelos seus filhos, maridos, esposas, parentes, e se vê numa situação parecida, onde a sua intercessão ela é ali o último recurso para que um juízo seja revogado, sabe? A palavra vai dizer que o rei Assuero ele reinava sobre 127 províncias, e nessas 127 províncias havia judeus espalhados por todo esse império. Amã era um homem que tinha um altíssimo poder, ele tinha um cargo ali muito alto, muito grande, e ele se incomodava com Mardoqueu, que era o tio de Esther. Esther veio se tornar a rainha, que, rapidamente falando, porque todas as vezes que Amã ele entrava no palácio, Mardoqueu, todo mundo se dobrava, se ajoelhava, Mardoqueu não se dobrava. Meu irmão, o diabo sempre vai se incomodar com aquele que não se dobra, com aquele que não se dobra aos planos dele, com aquele que não se molda à vontade dele. Imagina, todo mundo se ajoelhando quando Amã entrava no palácio e Mardoqueu de pé. É claro que Mardoqueu virou um alvo. É claro que Amã percebia, que todas as vezes que ele chegava, Mardoqueu não se prostrava diante dele. Hoje, o inimigo ele coloca um alvo, não é naquele que se dobra, não. Esse aí para o inimigo já está entregue. Vive conforme o mundo, anda conforme o mundo, pensa conforme o mundo, que é pior. Pensa conforme o mundo, os pensamentos do mundo aí, as ideologias demoníacas, mundanas, de relativismo, de feminismo, de machismo, red pill, essas coisas todas que vai contra a Bíblia, A mulher empoderada, o empoderamento demoníaco, o homem afeminado, emasculado, tudo isso está entrando dentro das igrejas e as pessoas estão se moldando a pensamentos materialistas, a pensamentos de ideologias totalmente demoníacas. Agora, aqueles que não se dobram, esses, o inimigo se incomoda com eles. O inimigo se revolta contra eles. Então, o Amã, ele, ao invés de apenas tentar atacar Mardoqueu, ele propõe um extermínio de todo o povo de Mardoqueu, que eram judeus. E ele usa ali alguns argumentos bem manipulativos, oferece dinheiro ao rei para decretar a morte dos judeus. O rei desinformado, sem discernimento, não tinha um entendimento ali, ele entrega o anel, que era a autoridade a Amã, e Amã vai lá e aprova o decreto, para poder exterminar os judeus. E aí, irmãos, entra a intercessão, o papel de Esther, porque Mardoqueu, o tio de Esther, ele chama a responsabilidade para Esther. Mardoqueu é o tipo do Espírito Santo que nos alerta, que nos orienta, que nos exorta acerca da importância de entrarmos na presença do rei, de intercedermos, da intercessão. Mardoqueu vira para ela e fala: quem sabe se não foi para esse tempo que você chegou a esse reino? Esther capítulo 4, versículo 14. Em outras palavras, Deus te colocou nesse papel, nessa posição para isso. Quem sabe não foi para isso? Deus não te colocou nesse lugar. Às vezes Deus nos coloca num lugar, numa igreja, numa casa, num emprego, e nós não entendemos por quê. Parece que o plano fica em oculto. A gente fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, por que eu vim parar aqui? E a gente demora a entender que é para salvação. Não nossa apenas, mas de algumas pessoas que estão, ou uma pessoa que seja.
Então Esther, ela jejua, ela busca a direção de Deus, ela busca a graça para poder entrar na presença do rei. Porque ela sabia que ela corria risco de morte. Porque naquele contexto ali, naquela cultura, aquele tipo de rei ali, o rei persa, ele tinha, hoje está se falando muito da Pérsia por conta do Irã, né? O Irã é a Pérsia, né? É o mesmo país, inclusive eles não são árabes, eles falam a língua persa. Então o rei persa, Assuero ou Xerxes, ele tinha várias esposas. E uma delas, ele tinha tipo uma escala, né, das esposas. Então cada uma tinha a sua época para poder entrar na presença do rei. E não era a época da Esther. Não era a hora da Esther entrar. Ela era uma das rainhas. Então se ela entrasse fora da época e o rei não estendesse o seu cetro em sinal de aprovação, tipo, pode entrar, pode falar comigo, ela era morta, mesmo sendo rainha. Então ela sabia que havia um risco. Ela sabia. E meu irmão, minha irmã, a fé, ela exige riscos. É que às vezes a gente não crê, né? A gente fica assim, mas se der errado, mas se não acontecer, mas se, né, eu entrar na presença do Senhor, orar por isso, e Deus não mudar o cenário. A fé exige risco. A palavra vai dizer que ela alcançou graça, que o rei estendeu o cetro. É o símbolo de favor, de aceitação, de que ele estava pronto, disposto a ouvir a petição de Esther. Quer uma notícia boa? Acessando a presença de Deus. E eu sei que muitos irmãos estão. Deus está pronto a ouvir a sua petição. Deus vai estender o cetro. O rei vai estender o cetro. E aí, qual foi o pedido dela? O primeiro decreto que foi feito por Amã com o anel do rei não podia ser revogado. Não podia. Daí um novo decreto foi emitido. Ele não podia revogar o juízo, mas ele pôde fazer um outro decreto. Olha que coisa linda. Porque Deus é tão misericordioso e tão fiel e justo que ele não pode ir contra a sua palavra. Nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós pecamos, e ontem eu falei sobre isso, e fomos banidos do Éden. Não é verdade? Isso não pode ser revogado. Deus não pode invalidar isso. A partir de agora, esquece. Pecado de todo mundo. Ninguém pecou, não aconteceu pecado nenhum. Todo mundo pode voltar para o Éden. Não, ele não pode. Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode revogar aquilo que foi feito. Uma vez que fosse determinado, não podia ser revogado. Então o que ele fez? O rei Assuero, ele fez um novo decreto. O que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi um novo decreto. Vocês não podem acessar mais o Éden. Não da forma que vocês estavam. Não da forma que vocês estão. Agora, através do derramar do meu sangue, através da cruz, nós temos um novo decreto. Foi feito um novo decreto. O juízo não foi revogado. Mas a partir do novo decreto, nós conseguimos invalidar os efeitos do juízo. O juízo ainda existe. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas através da cruz, do Calvário, os efeitos do juízo, a morte da alma é invalidada. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela cruz, diz Paulo. Então qual foi o decreto do rei? Eu não posso invalidar aquele decreto. Foi feito um dia, determinado um dia para poder matar os judeus. Mas o que eu posso decretar é que, a partir de agora, todos os judeus podem se defender e defender as suas famílias. No dia que foi marcado para a destruição, os judeus se levantaram com armas para vencer os seus inimigos. E isso se tornou o dia de Purim, um memorial para o povo de Deus, virou uma festa até. Foi o dia que eles lutaram pelos seus lares, eles lutaram por suas famílias, eles lutaram por suas vidas. Amã aqui é tipo do diabo. Ele age nos bastidores, ele tenta calar, destruir, eliminar o povo de Deus. Ele manipula as estruturas, as autoridades, os argumentos morais para justificar a maldade dele. Amã é tipo do diabo. Só que o inimigo, ele pode tentar o que for. Se você estiver na presença, se você acessar pela graça a presença do rei, todo decreto de mal, todo decreto de maldição, de destruição contra a sua vida, a sua casa, vai cair por terra. Não é que será invalidado, os efeitos serão invalidados. O inimigo pode até colocar as coisas aí, toda a ferramenta má, ela vai ser feita, vai ser construída, vai ser colocada contra você, mas ela não prosperará. É o que diz a Bíblia.
não prosperar, não vai surtir efeito. A serpente vai morder, mas não vai te matar o veneno. É simplesmente isso. A Sueira aqui é tipo do Senhor, tipo de Deus. Esther é tipo da igreja, aquela que acessa. E esse decreto é uma mudança, é um decreto da graça a favor, sempre a favor do povo de Deus, a favor da sua vida, da minha vida, de nossas vidas. A história de Esther nos ensina, irmãos, que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Você não vai ver, em nenhum momento você vai ver, em nenhum momento, você vai ver a palavra Deus. Você vai ver o nome Deus no livro de Esther. Você não vê, mas você vê o tempo todo o Senhor trabalhando. Deus nos bastidores, agindo, livrando. O povo do Senhor nunca está sozinho. Sempre há um intercessor. Sempre há um escape. E mediante a intercessão, na verdade, precisamos ser como Esther. Entrar, acessar na presença do rei, jejuar, orar, clamar. Não apenas por nós, mas por nossas famílias, mas por nossos amigos, por nossa igreja, pelos nossos. Assim como o cetro foi estendido, Jesus estende a sua graça, Deus estende as suas mãos para te abençoar, minha irmã, para te abençoar, meu irmão. O decreto da cruz nos autoriza a resistir o mal pela nossa casa e viver com fé diante das ameaças de Satanás, diante das ameaças do mundo. Há uma intercessão, eu creio nisso. Eu creio que também os irmãos pensam da mesma maneira, porque muitos falam aqui nos comentários, eu vejo, estou orando, estou intercedendo, estou pedindo ao Senhor. Há uma intercessão, que é a intercessão ao Pai, que é a intercessão com fé, em nome de Jesus, né? Em nome de Maria, de Pedro, de Paulo, tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. É em nome de Jesus. Pede ao Pai, em nome de Jesus que o Pai dá. Há uma intercessão que muda completamente decretos. Decretos de juízo, decretos de morte, de vício, de prostituição, de promiscuidade, que derruba, que invalida os efeitos dos decretos de Satanás. Esther entendeu isso. Por isso ela entrou na presença do rei. O Senhor está te convidando a entrar na presença dele. E ele manda dizer, eu irei mudar os cenários dentro do seu lar, dentro da sua casa, na sua vida. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, a paz do Senhor Jesus.